Um tema que eu já queria trazer aqui para comentar, eu não sei como vocês têm acompanhado isso, mas vem crescendo bastante aqui a discussão, né, sobre isso, principalmente no último mês. Acredito que muito ocasionado também pela Copa do Mundo, aí tem a questão da Cazé TV, que está transmitindo aqui no Brasil a Copa do Mundo e tem incentivado bastante esse uso, né, de bets, né, para a população. Eu acho que é um tema importante assim para o mercado financeiro também como um todo, porque trata ali de educação financeira, né? Então, endividamento das famílias, inadimplência, e também é algo que impacta as empresas aqui no Brasil, né? Então, a gente já tem visto varejistas, né, principalmente do setor de alimentos, destacando isso. Não é algo recente, é algo que nos últimos 2 anos tem afetado bastante aqui o Brasil, é um dos países que tem mais acessos, né, a bets, quando a gente olha ali as estatísticas, e é algo que vem e deve trazer ainda bastante impacto aqui na nossa economia. Eu separei aqui algumas notícias, né, para a gente entender um pouco do tamanho desse impacto, e essa do Estadão, inclusive do final do ano passado, ela fala que lares que recebem Bolsa Família gastaram 3,7 bilhões com bets, né, segundo o TCU. Então, 27% de tudo que foi distribuído nesse período foi gasto com bets. Uma outra notícia aqui é do próprio Procon de São Paulo. Ele fez um levantamento e viu que 4 em cada 10 apostadores se endividaram após o início, né, desse relacionamento com sites de jogos e apostas online. Aqui a gente já vê o impacto disso no mercado em si, né, nas empresas, e inclusive o Açaí, o CEO do Açaí, é um dos que tem sido mais enfáticos em relação a isso nos últimos anos. Acho que tem notícia de 2 anos atrás do CEO do Açaí já falando do possível impacto das bets no balanço das empresas, né, nos resultados das empresas. E o Açaí vem destacando isso muito nos últimos trimestres. O lucro da companhia caiu 50% no primeiro trimestre de 2026, né, retratando essa queda no consumo das famílias. E as bets foi mais uma vez o destaque ali do CEO do Açaí para esse impacto. Ele também destacou as canetas emagrecedoras como um impacto ali no balanço do Açaí também. Um levantamento, inclusive, da CNC disse que o varejo ele deixa de faturar mais de 100 bilhões por causa de bets. Então, um impacto realmente bastante relevante. O último slide aqui que eu queria mostrar e que causou assim bastante surpresa foi um levantamento da Nielsen que aponta assim quais jogos, né, as pessoas estão mais apostando. A Mega Sena, obviamente, é o mais disparado aqui no Brasil, mas o jogo do Tigrinho, ele é o segundo ali mais relevante. Isso causa uma preocupação assim também, porque o jogo do Tigrinho, na minha visão, não sei qual de vocês, assim, ele é ainda pior do que as bets relacionadas ali principalmente a futebol ou algo nesse sentido. Porque futebol ali, se você apostar que o seu time vai ganhar e o time realmente ganhar, você vai ganhar aquele dinheiro ali que você apostou. É algo mais concreto, né? Tem cenários ali para você traçar e ser algo mais concreto. O jogo do Tigrinho não, é um algoritmo ali feito para você perder, você não entende como funciona o algoritmo por trás, e isso, essa pesquisa aqui eu acho que impressiona bastante, porque o dobro, né, o dobro aqui mais ou menos de jogo do Tigrinho em relação a bets que as pessoas estão apostando, né? Então, 2 vezes mais as pessoas estão apostando no jogo do Tigrinho. Então é Mas só um sabe que eu, tema aqui. Pode sabe o que falar, eu fico Patrícia. pensando disso que você está falando? Na verdade, sempre voltando para os investimentos, eu penso o seguinte: imagina se todo esse valor que está sendo perdido nessas apostas, porque tem muita gente que fala, não, é um investimento, porque na verdade, não, é uma aposta, e se todo esse valor fosse utilizado para compor uma reserva para as pessoas, para que as pessoas pudessem ter uma vida melhor, para que as pessoas pudessem, se fosse usado em educação, se fosse, então assim, esse valor que é perdido, ele é assim, é tão grande, né? E é tão, ao mesmo tempo, é tão inacreditável. E quanto menos renda tem as pessoas, menos, muitas vezes, muito menos cultura as pessoas têm, e educação, e aí mais ainda elas se expõem a esse tipo de comportamento de jogos, né? Porque também essa coisa dos jogos, sejam eles quais forem, como que pode tanto capital que poderia ser usado para tantas outras coisas estar sendo perdido em jogos, e que por mais que você ganhe alguma coisa, você nunca, não é que você ganha, você não vai se capitalizar com isso, você não vai melhorar a sua vida, você de repente tem lá, vai ganhar um de 10 que você jogou, você vai ganhar um,
Mas quer dizer, é uma falta de cultura até do próprio dinheiro, do que fazer com o dinheiro, de como que cada R$ 10, R$ 5, R$ 7 vira uma coisa tão grande, se poder ser exposto aos juros compostos de uma aplicação, de um investimento, como isso pode, assim, melhorar muito a vida das pessoas. Então, acho que falta também esse lado de educação financeira mesmo, que até você estava falando, né? Trazendo até um outro Mas foi uma número, coisa eu incrível. vi. Não, só trazendo um outro número, falando, só nesse período de Copa, já se estima aí mais de 500 milhões de reais que os brasileiros apostaram. Então, assim, a gente tem 2 semanas de Copa, talvez, né? Assim, olha esse volume de dinheiro. E se a gente soma isso ao fato aí de pesquisas indicarem 80% das famílias endividadas, então, assim, isso tudo vai virando uma bola de neve que, independente do valor, né? Se eu aposto R$ 5 ou se eu aposto R$ 5.000, é claro que faz diferença, mas acho que aí casa bem o que você falou, Patrícia, o que a gente faz com o nosso dinheiro, seja pouco, seja muito, para tentar ganhar alguma coisa, e isso diz muito na vida financeira como um todo, né? Essa expectativa do dinheiro fácil, que vai muito além do lazer, né? Assim, se for um esporte, se for, enfim, alguma aposta nesse sentido. Pois é, só complementando o que vocês falaram, os números são assustadores, né? Porque, de acordo com um levantamento do SPC, aproximadamente 39,5 milhões de brasileiros investiram em bet, investiram não, apostaram em bet nos últimos 12 meses. Hoje, na Bolsa, o número de investidores em títulos de renda variável na Bolsa brasileira gira em torno de 5 milhões de reais. 5 milhões de pessoas. É muito discrepante, não é? Como se popularizou uma cultura de especulação muito forte no Brasil, enquanto não existe uma cultura de formação de patrimônio, né? E o pior é que essas pessoas, muitas vezes, usam o próprio cartão de crédito com essa ilusão de ganhar dinheiro fácil nas bets. Hoje, se elas não pagam a fatura, elas entram no crédito rotativo. Hoje, o crédito rotativo brasileiro é nada mais, nada menos que 360% por ano. É aproximadamente 13% por mês. Então, se uma pessoa investe R$ 1.000, gasta R$ 1.000 e não paga, em um ano ela deve R$ 4.330. Ou seja, pela ilusão de querer ganhar dinheiro fácil, ela termina se endividando, né? É um problema econômico, na realidade, não é só uma questão de diversão. Parece ser um grande problema da sociedade brasileira hoje, né? Eu fico até só pensando realmente como que sair de uma coisa dessa, eu acho que é muito difícil mesmo. Tem também muito a ver com as redes sociais, né? Porque também tem muito essa cultura, eu acho, do ser rico, do parecer rico, de quem não tem os bens materiais não é ninguém, então daí as pessoas ficam desesperadas para, de alguma maneira, achar que vão ganhar e que vão dar grande tacada, e seja lá com o que for, e aí na falta de educação financeira e de tudo, acho que de repente, com um jogo desses, vai estar aí se tornando um milionário, e quando você vê, quer dizer, essas pessoas não só estão endividadas, né, que a gente até está falando que por o mesmo lado, que é bom para quem investe, e para quem até investe, vamos dizer, até na renda fixa, esses juros que está sendo pago aí é muito bom, né? A pessoa ela vai conseguir, provavelmente, vai conseguir vencer a inflação e ainda ter um prêmio a mais. Agora, por um lado, quem investe vai ter isso, agora, por outro lado, quem está endividado também está exposto não só a esses juros que nós vemos, como juros, mas, por exemplo, esse spread bancário que deixa no rotativo ficar esses números exorbitantes que o Milton está falando. Então, quer dizer, fica um descompasso tão grande entre como você poderia usar esses juros, né? Até por causa dessa questão aí fiscal e mais guerra e mais um monte de coisa que fizeram os juros chegar onde chegaram, você pode usar tanto para o bem, você pode investir, você pode conseguir um bom dinheiro na renda fixa ou ganhando um prêmio de risco para apostar, agora já estou falando em aposta, mas para poder utilizar investindo em renda variável e ainda em bons ativos você ainda ganhar ainda um pouco além, ou então aquela pessoa que vai se endividar e ela não consegue mais pagar. Não tem como pagar. O próprio governo, a gente fala, gente, é impagável. Olha como está ficando a nossa dívida PIB. Olha como. Então, assim, se endividar e usar mal o dinheiro
Isso é extremamente detrator, isso vai tanto de uma esfera de um governo federal como de um cidadão. Então, é muito importante conversar sobre o dinheiro, entender o dinheiro, né? Eu acho que vai bem por aí. Perfeito, Patrícia. Acho que encaminhando agora para os 48 minutos de live, de podcast, né? Alguém tem mais algum ponto assim para destacar sobre algum tema que viu recentemente? Senão, acho que a gente já pode encerrar, né, Patrícia? Só fechar, porque a gente comentou bastante de renda variável, eu falei pouco de S&P, mas para poder finalizar, um ponto que eu achei interessante, você falou do S&P ter caído nos últimos dias, de fato caiu aí aproximadamente 2,pouco%, mas é interessante quando a gente olha o índice Equal Weight, o índice ponderado de forma igual entre todas as empresas, ele subiu aproximadamente 1,5%. Então, só destacando mesmo que a bolsa, de modo geral, está em máximo histórico, porque as techs estão indo bem, as Mag 7 devem ser aí aproximadamente 40% do índice hoje. A gente está vendo um movimento interno de rotação bem interessante, de busca talvez por um pouco menos de tecnologia, por empresas de valor, por empresas mais seguras. Então é uma tese que talvez a gente veja aí nas próximas semanas, porque a gente tem uma temporada de resultados para começar, que vai ser bem interessante da gente acompanhar. Mas fica de assunto aí para as nossas próximas conversas, que essa temporada de resultados vai ser bem interessante de ver como que as empresas de tecnologia vão encaminhar para esse grande aumento também de custo. Enfim, a gente não falou de memória, né, essa infraestrutura toda que está subindo, a Apple subindo o preço dos seus produtos. Então foi bastante assunto também de tecnologia interessante que vão aparecer nas próximas semanas para a gente conversar. Não, e eu acho assim, é isso que você falou, né? Tem toda essa questão de que às vezes não são os mesmos ativos que estão subindo, mas que depois no índice você acaba vendo. E também tem uma questão assim que eu penso que nós que somos brasileiros, né? Além de tudo, a gente ainda tem que colocar a questão cambial para entender o quanto rendeu ou até pelo contrário, pode não ter se apreciado tantos ativos, e também o quanto isso é importante ou não, porque, na verdade, você ter uma parte do seu patrimônio, independente do quanto rendeu, você ter uma parte do seu patrimônio também lá fora, para que você possa também se desvencilhar um pouco de toda essa maluquice que a gente vive aqui, maluquice fiscal, política. Então, essa diversificação é muito interessante, independente de que momento que a gente passe. Né? Mas aí eu acho que já é assunto para outros encontros nossos. E assim, eu gostaria de pedir para todos que estão acompanhando o nosso trabalho, que estão gostando, que curtam, que sigam o nosso canal e que também possam fazer seus comentários, porque a gente gostaria também de saber o que vocês gostariam de ver a gente conversando aqui. E agradecer a todos mais uma vez, aos analistas todos que estão aqui. E a gente se encontra num próximo vídeo para a gente conversar mais sobre o nosso mercado, que é sempre tão apaixonante. Agradeço a todos e um abraço a todos também. Tchau, pessoal. Valeu, pessoal. Um abraço, pessoal. Até a próxima.